Oi, gente, eu quero compartilhar com vocês mais uma história de constelação familiar que eu fiz hoje. Eu achei super interessante compartilhar, claro que com a autorização do cliente. E se essa história ajuda você de alguma forma ou pode ajudar alguma pessoa, eu gostaria que vocês compartilhassem, dessem um like no vídeo. Tudo isso ajuda a gente a fazer mais vídeos e saber também se a gente está no caminho certo, se isso realmente está ajudando você, porque esse é o nosso propósito, tá? Então vamos lá, gente. Esse cliente hoje, fiz essa constelação online, né? Que eu estou fazendo essas online, e ele me reclamou que ele tinha assim, ele tem um sucesso profissional, mas ele perde. Então vamos lá, ele monta algo, estrutura algo, e aí quando ele menos espera, isso vem à falência ou ele perde isso de alguma forma e aí depois ele monta de novo, ele faz algo, são coisas bem diferentes, olha só. Então ele estuda muito, ele vira adestrador, ele monta o negócio prospera, é bom e daqui a pouco nada funciona, nada é bom ou ele perde o interesse por aquilo e aí depois ele monta um negócio nada a ver, tipo um restaurante. O que eu digo nada a ver é que uma coisa não casa muito com a outra, né? E aí esse restaurante tem sucesso, vai bem, de repente perde também ou termina algo, monta outro e assim vai. Então ele já não aguentava mais isso e ele falou: Ana, quero constelar e ver o que tem por trás disso. E aí nós começamos a constelação da seguinte forma, olhando inclusive para o sucesso profissional, o dinheiro, né? Sucesso financeiro. Então nós começamos da seguinte forma, nós fomos olhar para o sucesso financeiro, porque o que ele buscava com tudo isso era o sucesso financeiro, né? E aí eu pedi para ele escolher um representante para ele, vou colocar aqui, ele escolheu esse representante aqui, eu pedi para ele escolher então o que era o financeiro, um sucesso financeiro, um sucesso profissional. E aí ele escolheu esse boneco aqui. Pergunto para ele então qual a ordem, como que a gente deve colocar, e ele disse dessa forma, assim, de frente para o outro, né? Quando a gente pergunta e a gente começa a ver qual a característica, o que tem, né? E ele diz, esse daqui tá mais armado, esse tá mais fechado, tá mais blindado, né? Como se fosse um soldado. E esse não, esse tá comum, ele tá de forma natural. E aí, ok, esse boneco eu percebi que de alguma forma, e ele também percebeu, ele não olhava para cá, para o sucesso profissional, ele olhava mesmo ao lado. Pedi para ele colocar um outro representante para onde ele olhava, sem pensar o que poderia ser. Então ele escolheu esse representante e colocou bem aqui do lado, que era para onde ele olhava. E aí eu falei assim, olha, quando a gente chega e olha isso, o que te parece, né? A gente trabalha muito com a imagem. E ele disse, parece que esse aqui, que é o profissional, né? No caso, esse soldado que ele escolheu, parece que ele tem pessoas atrás dele, como se fosse uma guerra, e ele tivesse muita gente atrás dele, e esse aqui também. O que eles são? Eles são líderes. Eles são líderes, eles são grandes. Perguntei por que ele escolheu esse boneco, que aqui eu acho que vocês conseguem ver, ele é um índio, e ele disse, ele é um líder. Esses dois são líderes da tribo deles, eles são líderes de onde eles atuam, né? Olha que interessante. E eu falei, e você? Por que você está fazendo aqui com esses líderes? E aí quando a gente olha, você parece um líder? Não. Você se veste como tal? E ele, não me visto, eu estou de uma forma simples, de uma forma, mas eu vim ver o que está acontecendo aqui, olha as imagens, olha o que vem, né, na cabeça dele. Então, quando ele fala isso, é como se então, ó, o sucesso profissional e algo que ele olha para chegar no sucesso profissional, aqui no financeiro também, fosse grande, fosse maior do que ele, fosse um líder, né? Então, gente, até pra gente entender, tá? Tanto o dinheiro como a profissão nunca é maior que a gente. A gente tem o mesmo tamanho. Por quê? Porque essa profissão, ela é minha. Então, se é a minha profissão, quem domina quem? Eu domino a minha profissão. Eu sei o que eu quero, o que tamanho que ela pode ser, entende? Dinheiro também, sucesso financeiro, né? Quem domina, o dinheiro faz de mim o que ele quer. Ele é um líder? Não, ele não é um líder. Ele é algo que eu utilizo no meu trabalho, é algo que eu utilizo para me viver. Ou seja,
seja, ele também não é maior que eu, tá? Quando a gente percebe isso, que ele é pequeno e que isso é muito grande, então eu olho para ele e digo, você percebe que esse daqui, ele é líder de algo que ele domina aqui nessa característica desse boneco. E esse índio também ele é líder, né? Isso porque ele colocou que eles eram líderes. E eu falei, você acha que vem de onde essa força deles? E ele me disse, né? A gente chegou à conclusão que vem de um sistema familiar. E ele é líder como? Então essa pessoa, ela lê muito, ela tem muito conhecimento. Esse conhecimento que ela traz não é que a pessoa não deva ter conhecimento, mas muitas vezes conhecimento não é sabedoria. Um soldado, quando ele está em guerra, o que vale mais, o conhecimento ou a sabedoria? Ele tem que ter o que para se manter vivo? Sabedoria. Um índio também, principalmente um líder, que seria um pajé da tribo, né? O que ele tem que ter para levar a tribo dele? Sabedoria e não conhecimento. O conhecimento do índio ou do soldado vem de onde? Vem do sistema, vem de algo que eu trago como força, sabe? Então não são as armas que fazem de mim forte, e aquilo que eu tenho dentro, a estratégia que eu vou usar, a sabedoria, né? E aí eu falo, e a sua? Então, se você busca tanto conhecimento em livro, por quê? Porque a pessoa quer entender, ele quer ter sabedoria, mas a sabedoria dele vai vir de onde? Do sistema dele, né? Que é o que a gente fala muito, de lá vem a minha força, muitas pessoas não entendem. Então eu peço para ele escolher a mãe e o pai, né? Coloca os bonequinhos, ele escolhe a mãe, essa é a mãe, né? E esse daqui é o pai, onde ele posiciona dessa forma, desse jeito, a mãe e o pai. E a mãe, né? No caso, ele falou assim, escolha a minha mãe pela simplicidade dela, então eu escolhi essa boneca, né? E o pai, olha como ele escolhe esse boneco aqui, que ele é também um guerreiro, mas de uma forma ruim, de uma certa forma dura, né? E aí eu pergunto a ele como que é, o que ele significa, né? E ele fala que a mãe está cuidando dele. E aí, num movimento muito interessante, olha só, né? É o movimento dele trazer, então, ele se aproxima aqui, e aí ele diz assim, e a mãe, o que ela tá olhando? Ele diz assim, ó, é como se ela soltasse a minha mão, estivesse junto comigo e eu fosse tratar algo com eles grande, e ela tá aqui torcendo para que dê certo. Aí é um ponto que está no inconsciente, né? Então, quando um pai ou uma mãe tá torcendo para que algo dê certo, que olha, que cuida, é por quê? É porque ela se sente insegura, porque você é pequeno. Porque quando você, por exemplo, né, para quem tem filho, se a filha fala assim, a filha ou o filho diz, mãe, eu vou fazer um trabalho na escola com os amigos de escola, e você confia que ele vai fazer, você fica observando, você fica cuidando, você fica com receio para saber se esse trabalho vai dar certo? Não, porque é algo que cabe a ele, um trabalho de escola. Agora, imagina seu filho chega em casa e diz assim, mãe, eu vou montar um negócio, eu vou montar uma loja, e vai ter isso, eu vou vender isso, eu vou fazer aquilo. Quer dizer, então a mãe fala, meu Deus do céu, o que ele vai montar, o que ele vai fazer agora, o que é essa loja, será que isso tá certo? Ou seja, ela fica apreensiva. Por quê? Porque ele é pequeno para montar uma loja, é isso, entende? Então nisso, quando ele me fala isso, eu vejo o quanto ele ainda está numa dor infantil, o quanto ele talvez ainda está lá preso à mãe e à aprovação da mãe. E aí qual é a aprovação, né? Quando eu vou mais a fundo no cliente, converso um pouco com ele, então a gente percebe juntos que ele busca esses sucessos, isso, mostrar para a mãe de alguma forma que ele tem sucesso, mostrar para a mãe que teve escassez, né, que de alguma forma essa mãe não pôde muitas vezes cuidar dele, deixando ele na casa de um tio, para que os tios cuidassem dele, porque ela não tinha como manter ele financeiramente, esse filho. Então, esse filho internamente, essa criança significa o quê? Que quando eu crescer, eu vou ter dinheiro para manter a minha mãe, para nos manter. Então, ele tenta o tempo inteiro provar à mãe que sim, que ele é capaz, que ele é um bom homem, que ele vai montar algo, estruturar algo para ter a mãe. Primeiro ele está preso à mãe, depois ele está num significado infantil. Por que o negócio não dá certo? Porque quando dá certo, quando ele chega no ponto de mostrar para a mãe que deu certo, pronto.
já não precisa mais. Ó, eu dei certo. E aí de novo, ó mãe, olha, eu dei certo, eu fiz de novo. Olha como prende isso a uma questão da mãe e ainda eu tô voltado a ela. Então, quando a gente faz as frases de soluções, as frases que, eu sempre digo, né, as frases que libertam a gente, eu posso me colocar no lugar primeiro de pequeno. Eu não tenho que provar para minha mãe, eu sou criança, sabe? Eu não tento entender as dores da minha mãe, porque isso não me cabe a uma criança, a um filho, sabe? Os pais têm dores, todo mundo tem, os pais são seres humanos. Eu tenho que abrir mão de achar que meu pai não deveria ou minha mãe não deveria sentir tal dor. Os filhos não conseguem suprir a dor dos pais, né? E olha que lindo, depois que ele fez as frases, eu vou mudar aqui. Ele entrou aqui, ó, no lado dos líderes, no lado dos guerreiros aqui. E ele botou a mãe do lado. Aí eu falei, pronto, a mãe de novo, né? E aí eu falei, então vamos desvincular. Como essa mãe faleceu e ele tinha pouca idade, ele tinha 12 anos, né? Então eu percebo que o quanto ele ainda está no mundo da mãe, né? E aí é uma outra relação, que é estar no mundo dos mortos. E a gente precisa sair disso. Fizemos novamente as imagens, né? Colocando, despedindo-se, fazendo uma despedida bonita da mãe, entendendo que ela tem que ir para um lugar e que eu não posso mais contar com ela, nem com a ajuda dela nesse momento. Também não posso e não quero estar onde ela está, que é no mundo dos mortos, para eu poder olhar para a vida de uma forma diferente, para eu poder significar a vida. Porque quando a gente está no mundo dos mortos, ou a gente olha para a vida ou a gente olha para a morte, né? Depois que nós fizemos as frases de solução, que foi lindo, ele coloca ele de novo aqui como um líder. E a mãe? A mãe olhando para o pai do lado do pai, que o pai também é falecido, né? Então agora ele entende que a mãe e o pai, e olha que interessante, no começo ele dizia, eles não se olham, eles não estão em conexão. Ele disse mais no começo, que eu me lembro aqui, ele disse, esse homem aqui não tem nada a ver aqui, ele é nulo. Eu não sei o que ele está fazendo aqui na história. Eu falei, mas olha só, para o cliente, ele é o pai. Então quando eu anulo o pai, eu estou me colocando no lugar de quem? Do pai também, né? Estou me colocando do lado do marido ali, da mãe, para fazer algo por ela. E aí entra as minhas relações que não dão certo. Olha como estar fora de lugar, numa posição, faz toda a estrutura da minha vida mudar. Quando eu encontro o meu lugar, que lugar é o meu? Não de marido da minha mãe, não de pai da minha mãe, mas o meu lugar é de pequeno, como filho. E aí sim fica harmônico. O pai e a mãe junto, como estão aqui. E aí depois a gente vai trabalhar o pai, porque é uma outra história. E eu aqui do lado e com a força que vem daqui, tanto do sucesso profissional e financeiro, certo? Então, acho que eu compartilhei um pouco dessa constelação que aconteceu, que foi muito impactante, foi muito, de uma forma muito gostosa, muito harmônica, né? O cliente sai bastante tocado, bastante mexido internamente, e isso é o que muda, gente. É eu entender, é eu trazer para dentro, para o coração e dar um significado diferente. São escolhas, agora eu posso fazer outras escolhas, né? Espero que isso tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, compartilha, dá um likezinho, conta pra mim o que você entendeu dessa constelação, me faça a pergunta que eu tenho o maior prazer em responder. Um beijo, tchau!